Quais são as suas expectativas para 2022? Hoje pela manhã, Deus falou-nos ao coração sobre sonhar como uma possibilidade, sonhar, uma possibilidade. Glória a Deus. Nada pode impedir os nossos sonhos, aleluia. E nessa noite, agora eu quero falar com você sobre construir expectativa, construindo expectativa. Quais são as suas expectativas para 2022? Eu comecei o ano glorificando a Deus, junto aos irmãos aqui, os irmãos lembram, e eu declarei aos irmãos que tinha como desejo no meu coração, poder ir para Mar de Espanha, ficar com o meu pai, estava hospitalizado, e a doutora havia dito que ele precisaria ficar internado 6 semanas, mínimo, para que houvesse um tratamento da infecção, né, que ele havia pegado ali no hospital. E saí daqui 5, cheguei a Mar de Espanha dia 5, mas no dia 6 ele faleceu. Foi bom estar ali, foi importante estar ali, mas como que um balde de água fria que cai sobre nós. Mas isso pode medir a expectativa que eu tenho para esse ano? Isso pode de alguma forma esfriar a minha expectativa para esse ano? Não. Porque assim como questões difíceis acontecem e vão sempre acontecer, eu tenho a certeza que questões maravilhosas também acontecerão esse ano. Sexta-feira, dia 5, muito obrigado, meu amor. Sexta-feira, dia 4, eu comemorei mais um aniversário à frente do Ministério da Igreja Batista do Alegre. Completei 5 anos, sexta-feira, à frente desse ministério. Comemoração, celebração. Hoje eu estou comemorando o aniversário da minha mãezinha, completando 77 anos, comemoração, festa. E eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer, mas eu não posso perder a minha expectativa, você não pode perder a sua expectativa, mas em quem está construída a sua expectativa? Nos mistos de sentimentos e pensamentos que envolvem a tua realidade. Estou muito feliz de ver você, os meus olhos contemplam a sua vida e isso me alegra muito. Me senti muito dividido em estar lá em Mar de Espanha e permanecer com a minha família e estar aqui, mas entendo que a divisão é igual, irmãos, porque tem um carinho, um amor e uma responsabilidade para com esse ministério, como tem um carinho, um amor, uma responsabilidade para com a minha casa. Um início de ano difícil, um início conflituoso, atribulado. Mas quais são as suas expectativas para 2022? O que aconteceu até aqui? Alguns só tiveram comemorações, outros talvez tiveram muitos conflitos também. Mas quais são as suas expectativas independente disso? E eu quero pensar um pouquinho sobre expectativa, construindo expectativa. O Google, ele vai falar sobre expectativa dizendo o seguinte: expectativa é uma situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a probabilidade deste algo acontecer em algum momento determinado. Então isso é uma expectativa. Nós poderíamos também chamá-la de esperança.
Quais são as suas expectativas? Quais são as suas esperanças? Mas quando Deus tocou no meu coração para falar sobre expectativa, construindo expectativas, nós construímos aquilo que não existe. Nós construímos aquele que foi deteriorado e precisa de uma reforma quase que completa. Muitas pessoas estão entrando neste ano sem expectativa. E eu não digo no todo da sua vida, algumas também, assim, nessa perspectiva, mas nem todas. Muitos estão entrando neste ano sem expectativa em alguma área definida, mas Ele quer dizer, independente da área, se na familiar, se na profissional, independente da área, Deus está dizendo para você: olha, construa expectativas. E nós vamos falar nessa noite da vida de um homem que traz lições importantes para nós. A vida dele nos ensina e nos ajuda a entender a importância de construirmos expectativas, de alimentar esperança, de vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Abra sua Bíblia então, por gentileza, lá em Juízes no capítulo 11, Juízes capítulo 11, Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? Eu leio assim: então era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a ele e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Até o versículo de número 11. Amém? Deus Todo-Poderoso, Papai querido, o nosso coração está derramado diante do altar do Senhor. A nossa vida não é nada se entregue em nossas próprias mãos, mas podemos todas as coisas se o Senhor
nos fortalece. Te glorificamos e te bendizemos. Queremos nos encontrar nesta noite, Pai, como um recipiente em que espaço ainda há para o derramar da tua unção, o derramar da tua palavra, o derramar da compreensão. Ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, Pai, transforma-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Construindo expectativas. Primeiro ensinamento que eu quero tirar aqui deste texto, deste homem chamado Jefté. Nós temos no livro dos Juízes, homens, também mulher, como Débora, que foram usados por Deus num tempo em que não haviam reis, um tempo em que o povo não tinha uma liderança, senão o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é a liderança máxima em todo o tempo, mas o povo ficava muito solto. Deus então levantou juízes para julgar o povo, para ajudar o povo, para livrar o povo dos ataques dos muitos oponentes. Temos muitos oponentes, irmãos. E nós olhamos para a vida de Jefté, e ele nos ajuda a construir um pensamento nesta noite, que eu quero compartilhar com você, que nós precisamos construir expectativas. Expectativas são esperanças, esperanças de coisas que possam motivar o nosso coração e nos fazer caminhar. Você não pode parar na sua caminhada, e você não pode permitir que nada te detenha. Primeiro ensinamento: construa expectativas independente do histórico. Existem algumas marcas indeléveis que temos em nós, ou seja, marcas que não se apagam. Existem questões que são tão nossas, que se tirando de nós, não seremos mais nós mesmos, seremos transformados em outra coisa, em outra pessoa. Jefté, ele trazia no seu íntimo, nas suas emoções, no seu ser, uma marca que o perturbava, e acredito eu, que prejudicava Jefté na construção de esperança, na construção de expectativa. A questão do seu histórico. A palavra nos diz que ele era um homem valoroso, mas era filho de uma prostituta. Escuta, olha lá, pega o texto comigo, versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Olha só, Jefté, ele é alguém, a Bíblia diz que ele é um homem valoroso, mas qual é a questão que pesa mais na vida de Jefté? Qual é a questão que a Bíblia, o texto bíblico vai nos mostrar, que trazia mais complicação na vida de Jefté, que pesava mais para ele? Era a questão dele ser um homem valoroso, ou a questão do seu histórico? A questão do seu histórico. Talvez você traga no seu histórico um trauma, um arrependimento, uma culpa, uma mágoa. Talvez você traga no seu histórico alguma coisa que ofusca tanto a sua visão e que tira tanto o brilho e a expressão de alegria da sua face quando lembrando disso. Talvez você traga no seu íntimo dores tão ocultas que as pessoas não podem perceber, mas
flagelam a sua alma. Deus está dizendo: não seja refém do seu histórico, valorize mais quem você é do que o histórico, do que a origem, do que coisas da sua descendência, da sua origem. Olhe para você e quem você é. Gideão está entrando aqui na história, perdão. Jefté, Gideão também é juiz, tá, irmão? Mas vou pedir licença a Gideão, é Jefté hoje. Jefté, o texto diz que ele era um homem valoroso, mas ele permitiu que o peso do seu histórico tirasse a expressão máxima da sua alegria. Há alguma coisa que está te impedindo em construir expectativa relacionada ao seu passado? Há alguma coisa no seu passado que talvez esse passado seja ontem, mas há alguma coisa que está impedindo a construção de expectativas para você, para o seu casamento, para o relacionamento seu com o seu filho e com a sua filha, o seu relacionamento com os seus empregados ou com o seu patrão? Há alguma questão que está impedindo, construindo a possibilidade de criar, de construir esperança em você? Porque Deus está falando, e ouça com atenção, porque nós olhamos para Jefté, ele é um homem valoroso, e Deus diz: olha, você é uma pessoa valorosa, mas muitas vezes você está valorizando mais as coisas ruins que aconteceram ou que estão acontecendo. E estas coisas que são momento, o choro pode durar uma noite, momento, mas a alegria vem pela manhã, momento, porque a nossa vida é construída sobre momentos. E Deus te diz nessa noite: estes momentos, sejam bons ou sejam ruins, eles não podem impedir você de construir expectativas melhores, expectativas que estejam conectadas no céu, não expectativas do ego humano, não expectativas construídas nas nossas falhabilidades, na nossa inferioridade diante de um mundo que nos engole ou que tenta nos engolir. Deus quer te dizer nessa noite que você precisa olhar para Ele, que você precisa entender quem você é. Talvez você se ache muito aquém, e talvez não esteja investindo. Escuta isso, irmão, escuta, irmã. Talvez você não esteja investindo em você dentro daquilo que Deus espera que você invista, porque você olha com inferioridade para você mesmo. E Deus te diz nessa noite: reconstrói as suas expectativas acerca de você. Talvez você está olhando para algumas questões nos seus relacionamentos, na sua vida íntima, você se olha muito aquém. Não minimize aquilo que Deus olha com tamanha grandeza. Escuta, eu quero refrescar a sua mente acerca de quem você é. Jefté não estava olhando o valoroso homem que ele era, estava olhando o seu histórico. Dentro do coração dele havia um complexo, havia um trauma, havia uma mágoa, havia questões emocionais que o refreavam para ser aquilo que Deus o fez existir para ser. Você sabe para que você nasceu? Entrega-te nas mãos do Senhor, que Ele te mostra. Amém? Mas eu quero refrescar a sua memória acerca de quem você é. Você conhece o texto lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. O texto vai dizer-nos assim: e criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você foi criado por Deus.
Você foi criado por Deus, e ainda que o seu histórico seja negativo, aquele que fez o universo, aquele que do nada criou todas as coisas, Ele pode pegar uma vida, Ele pode pegar a sua vida e transformá-la. Ele pode fazer. Eu quero então que você tome esta questão que está impedindo a construção de expectativas em alguma área da sua vida, você bem o sabe, e quero que você destrua esta questão agora, e coloque a expectativa nas mãos de Deus, e coloque as expectativas no Deus de todas as coisas, que você não minimize aquilo que Deus criou, você é criação do Senhor. Eu quero ainda te dizer, num segundo pensamento, toma posse, segundo pensamento para o teu coração. Jefté, ele estava vivendo um momento difícil, porque ele olhava para si, valorizando muito mais uma falha no seu histórico, uma falha que nem era culpa dele, e nem era falha, porque nós não escolhemos de quem nascemos, em quem nascemos, não foi falha, mas ele via isso como uma coisa que o diminuía. Mas eu ainda quero te mostrar uma outra lição, quando o texto também vai nos dizer que nós precisamos construir expectativas independente da opinião alheia. Não era somente a acusação do seu coração que trazia dificuldade para Jefté, mas também a acusação dos seus irmãos, a acusação daqueles que o rodeavam. O texto vai nos dizer, lá no versículo 2, diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Agora não apenas a voz interna, mas as vozes externas também gritavam contra ele. E eu quero te dizer que neste mundo você terá aflição. Talvez o seu íntimo queira gritar, dizendo com voz que queira abafar a tua própria voz, dizendo assim: você não pode, você não consegue, você não dá conta, você não é capaz, você não chega lá. Mas Deus, Ele pode te capacitar, Ele te conduz com seus braços de amor e te carrega nos braços para você chegar. Ele te capacita para você poder, Ele te exercita para você se fortalecer e alcançar. O Senhor está te dizendo nesta noite que muitas vozes estão e sempre estarão se levantando, talvez lá no seu trabalho, talvez lá na escola onde você está, talvez propriamente dentro da sua casa, talvez num grupo de amizades. Vozes se levantam para te acusar, para te espizinhar, para te tentar frustrar a construção de expectativa. Não somente as vozes internas, mas as vozes externas. Talvez as notícias da TV, como uma voz externa que vem para jogar um balde de água fria nas tuas expectativas. Não permita. Construa expectativas que estejam para além de todo o apedrejamento alheio, independente de todas as vozes que se levantam contra ti, porque você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, amém? E a Bíblia diz para você assim, toda língua que se levanta em juízo contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança do Filho do Senhor. Toda voz, toda língua. Então, não se deixe enganar.
permitindo que o sentimento de impossibilidade de expectar vitória esteja dominando a sua vida. Eu não posso, eu não consigo. Não deixe que as vozes de pessoas que olham para você e dizem assim: isso não vai dar em nada, não. Até mesmo na igreja isso acontece demais, irmãos. Quantas vezes você chega com tanta expectativa com o ministério, com tanta expectativa com uma palavra que Deus te deu, que você ganhou do Senhor, um projeto que Deus te deu, e aí o povo ouve e fala assim, um com o outro: isso não vai dar em nada, não. Já tentaram fazer isso? E eu digo assim: olha, não importa se já tentaram, e não importa a língua que diz o contrário, porque a vontade de Deus não retrocede, e Deus vai fazer. Então não se apegue a palavras de maldição, não se apegue a palavras que vêm contra você, contra a possibilidade de você vencer, tá? Porque você pode, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Escuta mais. Os irmãos de Jefté disseram para ele: olha, fora da casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher, você não tem herança aqui. Olha, ainda que o mundo ache que nós não temos herança aqui, ainda que alguém queira tirar-nos, achando que não temos direito, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é a tua herança, meu irmão. Tenha expectativas neste mundo, sim, porque neste mundo você terá aflição, mas o Deus que você serve venceu o mundo. O Cristo pelo qual você foi salvo venceu o mundo, e Ele diz: olha, você também vai vencer o mundo, se estiver colado, conectado com Ele. Você não vai sucumbir, porque Ele é o teu pastor e nada te faltará. Deus não te lança fora da herança dEle, mas Ele te diz: pecado, sim, o pecado lança o homem fora da herança. Então arrependa-te, converta-te e receba a bênção de Deus, de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Terceiro ensinamento que a vida de Jefté vai trazer para nós nesta noite: construa expectativas. Sabe por quê? Porque Deus te valoriza. Deus te valoriza. Jefté aqui, ele não achou valorização de si mesmo para si mesmo, e ele não achou valorização dos seus irmãos, da sua família, do seu povo, mas Deus, Ele outorgou valor. Deus valorizou Jefté. Deus te valoriza, irmão. Deus te valoriza, irmã. Jesus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele pisou nesta terra, Ele andou neste mundo, para que você pudesse ser vivificado, para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ser salvo. Jesus morreu, Ele sofreu a nossa dor para que as tuas chagas fossem curadas. Ele morreu para que você alcançasse nele vida e vida abundante. Deus outorgou tanto valor a você, que a palavra deste Deus nos declara que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que você, irmão, para que você, minha irmã, não pereça, mas em Cristo você tenha a vida eterna. Então, independente das vozes que querem gritar dentro de você, tentando matar as tuas expectativas, desconstruir as tuas expectativas, independente das vozes externas que gritam aos teus ouvidos, tentando te desconstruir,
te fazer conformar com este mundo, ou te dizer assim: olha, realmente, eu não consigo, eu não posso, não dá. Você não pode impedir o teu coração de acender e se alegrar na certeza de que Deus te valoriza, de que Ele te ama e de que Ele é sobre todas as demais coisas. Aleluia. Jefté foi excluído da família, foi excluído da casa paterna, mas Deus não o excluiu. Deus não te exclui. Você tem valor. Deus agrega valor a você. Deus quer que você saia dessa noite, dessa casa, com essa certeza de que você é valorizado. Então, 3 questões que você não pode permitir. 3 questões que você não pode permitir. Escuta: não permita que o seu histórico roube de você a oportunidade de viver uma história de bênção. Não permita que o seu histórico: ah, pastor, mas eu fiz isso, ah, pastor, mas eu fui isso, ah, mas eu sou assim. Ainda que esse histórico seja o dia de agora, não permita que esse histórico roube de você a possibilidade de se enxergar lá na frente transformado, porque você não é, você está. Você não é aquilo que o pecado te fez, você está aquilo que o pecado te fez. Ser e estar é muito diferente. Ser é essência, estar é estado de mudança momentânea. Deus está dizendo para você: você é aquilo que eu criei você para ser. Só você pode impedir que eu construa em você aquilo que eu quero construir, que eu edifique em você aquilo que eu quero edificar, que eu faça de você aquilo que eu quero fazer. Não permita desperdiçar este ano que o Senhor te oportuniza a viver. Não permita. Segunda permissão que você não pode dar esse ano: não permita que a opinião alheia roube de você a capacidade de ser aquele que Deus criou você para ser. Não permita que os dedos apontados, que as pedras lançadas, que questões alheias interfiram em você e quem você é. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida em 2022. Deus tem algo profundo e glorioso para fazer na sua história em 2022. E qualquer que seja a questão que está tentando gritar aos teus ouvidos, Deus emudece esta voz do inferno dizendo para você nesta noite: eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o Senhor da tua história. E terceira permissão que você não pode dar: não permita que qualquer sentimento ou dúvidas te prive da certeza do valor que você tem para Deus. Esse é um ano propício para você resgatar isso dentro de você, o valor que Deus dá a você, o valor que você tem para Deus, a importância que você tem para Deus. E como nós resgatamos isso dentro de nós, quando nós, entendendo de fato, em fato e verdade, isso no nosso íntimo, nós nos entregamos nas mãos deste Deus e começamos a valorizar esse Deus, a palavra desse Deus, a vontade desse Deus, a casa deste Deus, a obra desse Deus. Então não permita que sentimentos e dúvidas te privem deste valor que você tem. Você é valoroso para Deus. Mas quanto esse Deus vale para você? Quanto esse Deus vale para você? Falamos há um tempo atrás, me lembro como se fosse hoje, sobre questões que têm valor e sobre questões que têm preço. Lembra disso? Aquilo que tem valor não tem preço e aquilo que tem preço não tem valor. Não é assim?
Você pode falar da coisa mais cara que o dinheiro pode comprar. Ah, isso tem muito valor. Tem preço. Porque se tem preço, não tem valor. Porque eu posso pagar. Aquilo que tem valor, de fato, não tem preço. Você venderia o seu filho por algum preço? Não, porque não tem preço, porque tem valor. Deus tem valor ou tem preço para você? Deus tem valor ou tem preço para você? É uma questão que nós precisamos responder para o nosso coração. Deus tem valor ou tem preço para você? Não negocie a sua fé. Construa as tuas expectativas no Senhor. Quero falar um pouquinho com você ainda sobre a questão desse valor, porque quando os irmãos de Jefté o expulsaram, ele saiu, ele foi embora, e algumas pessoas que o texto diz de má índole começou a se juntar a Jefté e tal, só que Jefté não se deixou desconstruir no coração acerca da sua integridade com Deus, com todas as suas questões, com todas as questões que afligiu a sua alma, ele não se deixou deteriorar acerca da Deus na vida dele. E isso fez com que Deus o exaltasse no tempo próprio. Pega essa para você, no tempo próprio de todas as pessoas, Deus exalta. No tempo próprio de todo servo de Deus, Deus exalta. No tempo próprio, Deus te levanta. No tempo próprio, Deus te coloca em ascensão. É sério, irmão. Agora chegam os anciãos de Gileade, a família de Jefté, o povo chega para Jefté, versículo 6, e diz assim: disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Agora os amonitas deram contra eles, e Deus permite perseguição, e todo aquele que quiser puxar o teu tapete vai sofrer perseguição, até que ele entenda que ele precisa da sua vida, ele precisa da sua ajuda. Escuta, Jefté então, agora ele é convocado por aqueles que o mandaram embora a voltar. Por favor, volta, por favor, nos ajude a combater. Eles viam em Jefté alguma coisa que eles não viram lá atrás. Eles viam agora em Jefté alguma coisa que eles não viam lá atrás. Sabe por quê? Porque quando nós nos mantemos na presença de Deus, a glória de Deus, ela vai brilhar em nossa vida, e em algum momento vai ficar tão nítido, tão claro, tão forte, que até aqueles que nos odiavam vão entender e vão testificar: verdadeiramente este era filho de Deus. Lembra lá? Quando Jesus, aquele soldado agora diante daquela cruz, a Bíblia vai dizer que eles injuriaram, que eles caçoaram, que eles fizeram de tudo com Jesus, mas agora diante da luz que brilhou, aquele homem vai olhar estupefato para aquele homem morto naquela cruz e dizer: verdadeiramente este era filho de Deus. As pessoas, elas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus em você, porque você tem de Deus autoridade para vencer os exércitos do inimigo, os exércitos do mal. Independente se as pessoas querem unir-se a você ou te desprezam, Deus, Ele te coloca em ascensão se você é dele e se o coração seu está nele. Deus te acende, querido irmão. E agora eles colocam Jefté por juiz, eles colocam Jefté por príncipe, eles colocam Jefté por chefe deles. Alguém que não tinha herança. Você não tinha herança,
porque você estava fadado ao pecado e fadado ao inferno, mas você foi feito filho de Deus quando crendo em Cristo Jesus. Você se tornou nova criatura, você se tornou herdeiro do céu, a herança para você. Então não anda como os filhos dos homens que não têm esperança. Construa expectativas independente do que o jornal trouxe como manchete. Não permita que as notícias bombásticas sejam aquilo que vão de alguma forma te motivar positivamente ou negativamente. As expectativas tuas precisam estar em Deus, e ainda quer mais, as tuas expectativas precisam estar em Deus e não nas coisas que Deus pode te dar. Entenda isso. Eu quero, como ilustração para esta palavra, para o teu coração, construindo expectativas nessa noite, construindo expectativas no Senhor. Você precisa depender de Deus, você precisa desejar Deus, não aquilo que Deus quer dar, ou aquilo que Deus pode dar, ou aquilo que o teu coração quer que Deus te dê. Porque hoje há uma leva de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, que estão apenas atrás de bênção, correndo atrás de milagres, querendo curas apenas, querendo ostentar poder financeiro, monetário. Mas Deus não tem isso para nós, como servos dele. Ele vai dar a exata para cada um, segundo a sua boa vontade, sua benevolência, nada mais, nada menos, e eu não preciso mais, nada menos do que a porção que Deus tem para mim. Nem você. Você precisa só daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus te permitiu nascer para que você exista e seja aquilo que Ele quer que você seja. Então você escuta, você que estava desanimado, anime-se. Você que estava desmotivado, motive-se. Você que estava sem expectativa, faça frutificar e florescer essa expectativa no nome de Jesus. E eu coloquei no pretérito, ou seja, no passado, esta questão, porque eu quero crer que você já entendeu a palavra de Deus que traz bênção para a tua vida e quebra a maldição de uma desconstrução de esperança, mas te faz construir esperança todo dia, construir expectativa sobre o seu casamento, expectativa no seu trabalho, expectativa na sua vida, expectativa na sua família. Tenha expectativa, porque você é filho, filha do Deus vivo. Mas querido, eu falei para você que você precisa criar expectativa, construir expectativa em Deus e não nas coisas que Deus dá. Há uma leva de servos de Deus frustrado com Deus hoje. Há pessoas que são frustradas com Deus. Há pessoas que apostataram da fé porque Deus não aciou dentro das suas expectativas. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? É construção da sua mente. Esse não é Deus, isso é uma construção humana. Esse Deus que só tem valor para mim se me der o que eu quero, isso é um Deus falso. O Deus em que nós precisamos construir as nossas expectativas é o Deus que tem soberania para fazer o que Ele quer, para dar ou não dar, para curar ou não curar, para tirar da enfermidade ou para deixar morrer. É Ele. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele merece toda a glória, todo o poder, todo o louvor, independente de qualquer coisa. Então construa expectativas corretas, dentro da pessoa de Deus, na pessoa de Deus. Escuta, Daniel capítulo 3, versículo 17, quero terminar lendo 2 versículos de Daniel. Primeiro versículo do capítulo 3, versículo 17, que diz assim:
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você conhece o texto, você sabe que estamos falando aqui daqueles 3 jovens que estão na fornalha de fogo ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão para serem lançados na fornalha. O rei dá a sua voz de comando, a sua voz de poder, dizendo: olha, eu tenho poder para salvar vocês, mas vocês precisam acatar a lei, vocês precisam se prostrar para a estátua, diante da estátua que eu edifiquei. Mas olha a expectativa desses jovens, eles têm expectativas, eles construíram expectativas. Olha a fala deles: eis que o nosso Deus, eles têm expectativas que eles têm um Deus, eles têm Deus, o nosso Deus, não é qualquer Deus, o Deus que está lá no céu, não, é o nosso Deus que está conosco. Eles têm expectativas, eles construíram expectativa. Olha só mais: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, eles têm expectativas que a vida dele é uma vida de servidão, uma vida de servo. Eles têm expectativas de ser servos do Senhor. Olha mais: esse Deus que nós servimos é quem pode nos livrar. Eles têm expectativas no livramento que vem do Senhor, e não nas próximas eleições, irmão. Tem gente falando: não, tem que manter a direita, não, tem que voltar para a esquerda. Gente, pelo amor de Deus, não é esquerda e não é direita que vai te ajudar, ou que vai fazer da sua vida melhor. Não é esquerda e direita, não. Deus é quem está no controle da tua história, se você se entregou a Ele, é claro, né? Escuta mais, olha a expectativa desses meninos: é Ele que pode nos livrar. Olha mais, mas olha que palavra forte que eles vão dizer: e Ele nos livrará da fornalha de fogo e da tua mão. Expectativa, a expectativa deles, a certeza da ação de Deus, a ação de Deus contra aquele momento que eles estão vivendo e contra o mal que está vindo contra eles. Eles têm expectativa, eles construíram uma expectativa em Deus. Mas espera aí, vamos entender: será que nós somos crentes de verdade? Ou só somos crentes quando a nossa expectativa foi posta diante de uma questão e eu consigo aquilo que eu pedi diante da questão? Vamos dar uma olhadinha no verso 18 aí, faz favor, olha comigo aí. Verso 18, eles vão dizer assim: e se não o quê? Se esse Deus não nos livrar da fornalha, se esse Deus não nos livrar da tua mão, ó rei, fica sabendo que nós não nos prostraremos, que nós não nos deixaremos ser desconstruídos na nossa fé, porque a nossa vida não é maior do que o temor que nós temos pelo nosso Deus. Aquilo que o Senhor pode, com o meu joelho curvado diante desta estátua, aquilo que o Senhor pode me proporcionar, eu sendo queimado nessa fogueira, eu recebo muito mais daquele que está acima de todas as coisas e acima de tu, ó Rei dos homens. Entende isso? A expectativa daqueles meninos foram construídas em cima de Deus, não em cima das coisas que Deus faria. Por isso eles declaram: olha, independente se Deus fizer ou não fizer, minha expectativa está no Senhor, em quem
você é, impedir você de ascender, impedir você de ser um obreiro, uma obreira na casa de Deus, na obra de Deus. Há questões que estão em conflito com você, conflitando e impedindo você de ascender. Há vozes internas que estão matando as tuas expectativas. Há vozes, palavras de pessoas que não confiam em você. Mas eu ouvi sempre a minha mãe falando, meu pai falando, você não vai dar em nada, você não é ninguém, esse menino não presta, essa menina não presta. Você viveu ouvindo essas questões e você internalizou isso e colocou isso como expectativa para você? Não, essa não é expectativa para você. A expectativa para você é a vontade de Deus. Então coloca a tua vida no altar nessa noite, coloca a tua vida no altar. Entenda o valor que Deus dá a você. Jesus morreu por você, em seu lugar, por tua causa, pensando em você. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos ama, mesmo sem merecermos. Como nós cantamos nesta noite, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Muito obrigado, Deus, por esse amor incondicional. Muito obrigado por tratar nesta noite a nossa alma, nos ajudando a perceber a importância da construção de expectativas que estejam vinculadas à vontade do Senhor. Expectativas no Senhor, para que nada que venha a acontecer, seja muito bom ou muito ruim, diminua, Pai, a nossa fé, diminua a nossa alegria no Senhor. Deus, conserva no coração dos teus filhos o amor por ti. Conserva, Pai, o temor nestas vidas. Conserva, Pai, o fogo, a chama acesa do teu Espírito em cada vida, no nome de Jesus. Deus, que o teu filho, por mais que venha de um histórico de sofrimento, ele possa olhar para o Senhor que sofreu muito além, porque o Senhor não tem culpa alguma, mas sofreu por amor a nós. Ajude-nos, Pai, a enfrentar os nossos medos, mas a não sermos refém deles. Perdoa os nossos pecados e nos faça crescer. Faz o teu filho ascender, faz a tua filha ascender, como servo, como o homem do teu espírito, como uma mulher segundo o teu coração, como uma mulher no seu lar edificadora da sua casa, como um homem esposo que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como uma mulher esposa que seja submissa, como a igreja precisa ser a Cristo. Deus Todo-Poderoso, que haja filhos aqui que possam honrar seus pais, que hajam pais que não irritem seus filhos, mas que os ame e os crie debaixo da vontade do Senhor. Nos abençoe, Pai, para criarmos expectativas em Ti, para sermos a imagem e semelhança daquilo que o Senhor deseja. Em o nome de Jesus, abençoa o Teu povo e dê uma semana muito abençoada. Eu quero ministrar a Tua bênção sobre esta semana, na vida dos Teus servos, no nome de Deus o Pai, Jesus Cristo Filho e do Santo Espírito do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus te